Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, toda a tua família. Que bom estarmos aqui, mais uma semana, reunidos diante da palavra de Deus, para mais um estudo dela, não é verdade? Que bênção! Estamos dando continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje com o tema Revelando o Deus Desconhecido, passagem tão conhecida, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Vamos orar a Deus, pedir a direção? Pai Santo, Deus poderoso, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos como igreja sua, ó Pai, através da internet, estudando a tua palavra. Obrigado por este momento, Senhor. Fala conosco, ó Pai, a nossa humilde oração a Ti, iluminados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Aquece, conforta, queima o nosso coração, através da leitura da Tua Palavra e através do Teu ensino, ó Deus, que Tu és o nosso professor maior. Fala conosco, fala com todos os lares aqui representados, ó Pai. No nome de Jesus pedimos a Tua direção. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34, quero fazer uma leitura breve aqui com você, sobre o tema Revelando o Deus Desconhecido, a partir do versículo 16 do capítulo 17 de Atos. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam, com eles, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Maris, e com eles outros mais.
Aqui é o contexto, meu irmão, minha irmã, do discurso de Paulo em Atenas, que simplesmente ele estava bravo, revoltado diante de toda uma cidade idólatra, onde dominava aquela cidade a questão da idolatria. Muitos deuses. Inclusive ali existia algo escrito assim, ao Deus desconhecido. O tema do nosso estudo, breve estudo neste momento, é revelando o Deus desconhecido. Paulo era muito inteligente. Estudou numa grande faculdade, com Gamaliel. Deus usou essa inteligência de Paulo para reverter toda esta dúvida, esta confusão de idolatria, e ele pegando essa terminologia ao Deus desconhecido e pregando duramente e profundamente a palavra de Deus àquelas pessoas. Paulo chegou a Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Sócrates, Platão e Aristóteles, o centro das artes, da literatura, da filosofia e do conhecimento e da oratória. Atenas era gloriosa, a despeito de sua distinção por ser o centro do saber e da arte. A partir do altar do o Deus desconhecido, Paulo anunciou o Deus vivo. Ele anunciou o Deus vivo. O discurso pode ser dividido assim. Após uma introdução, a porção principal se organizava em 3 partes. Deus é o Senhor do mundo. Não precisa de templo nem de ritual cultico. O homem é criação de Deus e precisa dele. Há relacionamento entre Deus e o homem. A idolatria é estultícia, é coisa da mente humana. A conclusão conclama os homens a abandonarem totalmente suas ideias ignorantes acerca de Deus e se arrependerem urgentemente. 4 pontos bem rápidos aqui que eu quero deixar para você quando nós lemos essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34, sobre o tema revelando o Deus desconhecido. Primeiro, a grandeza de Deus. Ele é o Criador, meu irmão, minha irmã, Criador de todas as coisas. Veja comigo o versículo 24 do capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de seres humanos, por mãos humanas. Ele é o Criador. Paulo pregou a transcendência e a imanência de Deus. Ele não está distante nem separado da criação. Deus é grande demais para ser contido em um templo de 4 paredes feito por mãos humanas. Amém? Segundo ponto desse estudo é a bondade de Deus. Ele é o provedor, ele é o que provê tudo. Versículo 25 ao 28, veja comigo 25. Nem é servido por mãos humanas, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Vai comigo no 28 agora. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Ele é provedor. Deus não só criou, mas cuida da criação. Deus não está distante da criação e nem se confunde com ela. Jamais, ao contrário. Mesmo sendo distinto da criação, ele está presente nela e cuida dela. Terceiro ponto muito importante deste estudo, o governo de Deus. Meus irmãos, ele é soberano. Ele é o que sabe o que é melhor para nós, para toda a humanidade. Todo conhecimento, todo conselho perfeito, toda sabedoria vem do alto, vem de Deus. O governo de Deus, ele é soberano. Olha o versículo 24 comigo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos. Vai comigo no 26. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face e toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele está falando da idolatria. Exatamente sobre a idolatria.
O governo de Deus, ele é soberano. Paulo diz que Deus é que anuncia que é o Senhor do céu e da terra. Vem dele, ele é dono de todas as coisas. Nos dias de Paulo, só César era senhor, honrado como uma divindade na terra. Paulo diz que Cristo está acima de toda autoridade e de todos os deuses deste panteão. Diante dele, todo joelho se dobrará. Jesus é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor da história, da igreja, do universo. Ele é Senhor da sua e da minha vida. Amém? Quarto e último ponto que eu quero trazer para você nesse breve estudo. Primeiro, a grandeza de Deus, ele é o Criador. Segundo, a bondade de Deus, ele é provedor. Terceiro, acabamos de ler, o governo de Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Quarto e último ponto, a graça de Deus. Ele é Salvador e juiz. A graça de Deus, ele é o Salvador, ele é o juiz. Versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando ele dentre os mortos. Está falando sobre Jesus, seu Filho amado. Nasceu, foi levado à cruz, sofreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A graça de Deus, ele é o Salvador e juiz. Durante séculos, Deus se mostrou paciente com o pecado e a ignorância dos seres humanos. Agora, ele chama todos e todas ao arrependimento. Em Atos, aí no capítulo 17, versículo 30, Paulo faz 4 afirmações tremendas sobre a questão do arrependimento. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O arrependimento é uma exigência imperativa que envolve razão, emoção e vontade. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. E o arrependimento ele deve ser exercitado em todas as nações. Quando o apóstolo Paulo ele terminou o sermão, o auditório revelou 3 reações. Uns escarneceram, está lá no versículo 32. Outros adiaram a sua decisão, versículo 34. E outros creram, está na parte B desse versículo 34. Uns escarneceram, outros adiaram a decisão e outros creram e caminharam com o apóstolo Paulo. E foram o quê? Salvos, alcançados pela graça de Jesus Cristo. Qual será a sua escolha hoje, meu irmão? Minha irmã, qual será a sua escolha? Ponha sua confiança em Jesus Cristo, o Deus desconhecido dos atenienses, o verdadeiro Deus, que pode agora mesmo ser o Senhor da sua vida, da sua família, o seu Criador, Salvador, Senhor, sustentador e juiz. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Obrigado pela sua companhia em mais um estudo bíblico aqui no YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Semana que vem tem mais, eu espero você. Um grande abraço, Deus te acompanhe. Até lá!